bem-vindo ao 30º Congresso Mineiro de Municípios. A palestrante gostaria de pedir desculpa um pouquinho pelo atraso, né? Estamos com um problema. Estamos com um problemazinho de luz, mas já está sendo resolvido, as salas técnicas já estão funcionando, tá? Daremos início, então, à palestra do VAF, né? Como melhorar o índice do VAF dos municípios, com a nossa palestrante Rosiane Seabra. E sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem o máximo dessa palestra. Gente, boa tarde a todos. Mil e milhões de desculpas, porque eu estava aqui fora do evento quando essa luz foi encerrada. E eu acreditei, olha só, acreditei que estava tudo sem luz. E estou lá fora no stand. E falando sobre a área de arrecadação de VAF, que para mim é contagiante, eu estou assim, nós não vai chegar a luz não, 12h25, vou lá no stand da MM para saber como é que está. E aí, estou vendo um monte de ligação, que deixei a pasta, e me ligando 300 mil vezes, aí eu atendi, tá assim, o pessoal está na sala. Aí eu, olha só, que sala? Na sala que vai ter a palestra do VAF. Aí me perdoem, porque lá fora, como está escuro, eu achei que essa sala também estava sem luz de forma geral, por isso que eu atrasei, mas eu estava aqui, tá, gente? Desculpa, tá? Eu me chamo Rosiane Seabra, sou advogada, sou contadora, caí um pouco de paraquedas em relação à área pública e me apaixonei. Esse paraquedas foi muito bom na minha vida, porque eu sempre trabalhei na área privada e normalmente na área minerária, né? Trabalhei na área privada hospitalar, mas era mais ISS, e meu foco do ICMS foi na Companhia Vale do Rio Doce, que chamava, na época que eu entrei, que era concurso público, depois passou a ser Vale. Eu entrei antes da privatização e saí depois da privatização. E onde que eu trabalhava, que era no estado do Pará, em Parauapebas, que quando eu passei no concurso, eles falaram comigo, que era na cidade de Parauapebas. E eu acreditei que era de perto de Curvelo. Eu falei, nossa, pertinho. E acreditando que eu ia para Itabira. Ele falou assim, você acha perto? Uai, eu acho, deve ser umas 2 horas de carro, não? Eu falei, não, é Parauapebas, é estado do Pará. Eu acho que na hora até pensei em Pará de Minas. Mas aí depois, estado, não. Eu falei assim, ok, vamos? Vamos. No dia seguinte eu estava lá. E aí eu percebi lá a dificuldade que tem a administração pública em geral em fazer fiscalizações. Nesse município, que é o Parauapebas, onde a Vale tem a maior mina de minério de ferro ainda do Brasil, eu tinha detectado que quando a gente fazia a apuração lá do VAF, lá também chama VAF, Valor Adicionado Fiscal, as fiscalizações municipais normalmente chegavam para a gente, né, e conversavam assim, nossa, aumentou, hein? Aí eu falava, aumentou bem, hein? Aumentou bem. 15%, né? 15%. Que bom, hein? Muito bom. Obrigada, viu? De nada. Tchau. Se cair, eu falei, não caiu, hein? Caiu sim. Caiu muito, hein? Caiu muito. 15%, né? 15%. Por quê, hein? Porque vendeu pouco, né? Tá ruim, né? Tá. Então tá. Tchau. Obrigada. E eu percebi que ninguém me solicitava documentos. Documentos que possam ajudar a realmente ver se caiu mesmo, se é 15 mesmo, às vezes não é 15, é 7, é 5, às vezes caiu mesmo. E se aumentou, às vezes não aumentou 15, 10 ou 20. Pode ter aumentado 30, 40 ou 50. Então, aí eu percebi que as fiscalizações municipais estavam acompanhando esse repasse, né, que é o VAF, normalmente é um índice, e esse índice é de repasse para o ICMS do ano subsequente, né, tem uma média e tudo, e aí eu percebi que estavam muito apegados às DAMEFs, para que é o VAF introdutório, que é o VAF iniciantes, que é o básico mesmo do VAF. E aí eu percebi essa dificuldade que tinha na fiscalização e quais são os pontos mais críticos num levantamento de VAF.
Aqui, só para vocês saberem, esses percentuais que existem, ou seja, 75% de tudo que o Estado de Minas Gerais arrecada, ele está propenso a arrecadar em 35 bilhões de reais esse ano de 2013, é devido, essa parcela é o Estado, é a receita dela. Mas os 25% dessa parcela de 35 bilhões que ele pretende arrecadar em 2013, pertence a todos nós, 853 municípios mineiros. Então, a gente tem a fatia dos 25% de tudo que o Estado arrecada a título de ICMS. E, gente, a título de ICMS, tudo que arrecada, ou seja, os acessórios, os acréscimos legais oriundos de parcelamentos de dívida ativa do ICMS, também tem que agregar o bolo do índice de repasse nosso. Então, não é o ICMS apenas do mês corrente, mas o ICMS oriundo de qualquer parcelamento, de qualquer execução fiscal. Isso também entra no bolo de repasse para os municípios. E para a gente checar essas informações se estão passando de forma correta, existe a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA do Estado. E lá vem falando qual que é o valor que o Estado pretende arrecadar de ICMS, inclusive da dívida ativa do ICMS. Então, a gente lá tem várias informações que a gente possa projetar a arrecadação para o ano subsequente. Porque os orçamentos municipais começam a sair agora, com as previsões para o exercício de 2014. E nós que acompanhamos o VAF, ainda não temos ainda o dado suficiente para saber se as empresas do nosso município cresceram ou não efetivamente. Então, eu vou mostrar para vocês uma continha boba, mas que auxilia muito na questão orçamentária para a gente prever quanto que a gente pode agregar no nosso município para a arrecadação para o exercício de 2014. Aqui, essa foi a arrecadação efetiva do Estado de Minas Gerais. 35 bilhões 569 milhões de reais foram arrecadados no exercício de 2012. Para esse exercício de 2013, se projeta em torno de 35 bilhões de reais. Esse é o 100%. Deste valor, 25% fica para nós, os municípios mineiros. Aqui, este é o critério de distribuição do VAF. O VAF, dentro desses 25% que a gente recebe, é desmembrado, 75% dele é de acordo com o índice de participação de cada município. E os outros 25%, ele é rateado de acordo com os critérios da Lei Robin Hood. A Lei Robin Hood, ela sofreu alterações em 2009 e essas alterações passaram a ter vigência no exercício de 2011. Então, já agora, em 2013, nós estamos com aquele quadro ali de 2011, é a mesma situação. Então, o que acontecia anteriormente? Anteriormente, e na Constituição fala que, no mínimo, 75% vai ser VAF. O que é VAF? É essa movimentação. VAF é essa movimentação econômica financeira do município de vocês. VAF não tem nada a ver se o contribuinte paga imposto ou não. Muita gente acredita que se aquele contribuinte é isento do ICMS, ele não tem que declarar VAF. E tem, tá, gente? Tem ações agora, tem ações até do município de Belo Horizonte, que vários municípios de vocês devem ter recebido a inicial para se manifestar contra o recurso que Belo Horizonte entrou a respeito dessa parcela do ICMS. Por quê? Porque as isenções entram para efeito de VAF e principalmente as imunidades. Qualquer atividade que é imune, que está na Constituição, também entra na parcela do VAF. Então, o VAF não tem nada a ver se paga ou não paga imposto, se é diferido, se a base de cálculo é reduzida, que é o caso de Ipatinga, quando entrou com a ação, porque o Estado estava pegando não o valor contábil para efeito de apuração. O Estado, naquela oportunidade, baixou uma norma falando que tinha que pegar a base de cálculo do ICMS. E Ipatinga não concordou corretamente, ingressou uma ação judicial e falou, pera lá, a lei que rege o VAF é uma lei federal, a Lei Complementar 63 de 1990. E essa Lei Complementar Federal de 1990, 63,
deixa claro que lá o dispositivo fala que é a saída de mercadoria. Não fala hora nenhuma que a base de cálculo do imposto vai servir para apuração do VAF. É muito diferente. E nessa lei complementar 63 de 1990, ela sofreu, né, uma pequena alteração pelaquela lei que a gente conhece muito, o Simples Nacional, a lei complementar 123 de 2006. Lá alterou e fez o quê? Incluiu o ranking em que as empresas que são Simples Nacional e agora também o MEI, que é o microempreendedor individual, também o ME e o EPP, que é a empresa de pequeno porte e a microempresa, ao declarar o seu faturamento de venda de mercadorias, será então será feito o índice do VAF de 32% sobre o valor daquela operação. Então, por que o Simples Nacional é 32%? Porque na Lei Complementar 123, de 2006, deixou claro que todo mundo que é Simples Nacional, para efeito de repassar o que agregou ao seu município, deve jogar 32% sobre o seu faturamento bruto de mercadoria. Esse programa, a Receita Federal já baixa. Quando a empresa é Simples Nacional, a própria Receita Federal já faz essa conta. Ele faz essa declaração na Receita Federal, a Receita Federal pega o valor dele, vamos supor que ele faturou R$10.000 com a venda de produtos do estabelecimento dele. Desses R$10.000, 32% vai ser VAF. Este valor vai vir para o município de vocês. Agora, eu pergunto para vocês, como que se achou 32? Só Jesus. Só Jesus. E eu acho que Jesus não está gostando desse percentual, não. Porque se vocês fizerem as contas e pegarem a maior parte de nossos municípios são de empresas enquadradas no Simples Nacional, vai ver que 32% é bem menos do que você recebia anteriormente, quando ela apurava normal, débito e crédito. Quando ela fazia as operações de somar tudo o que ela vendeu, menos tudo o que ela comprou, e achava o valor agregado fiscal devido ao município de vocês. Então, esses 32%, a gente não sabe, eu perguntei ao Estado, né, o coordenador do VAF é Luiz Antônio, da onde que é 32%, ele falou assim, nem eu sei. Então, a gente tem que ver o prejuízo que isso possa estar gerando para os municípios que têm, né, um volume muito grande de empresas desse porte, passar para a nossa querida AMM, a nossa Angélica, as sugestões de melhorar esse percentual de 32% para os municípios. Gente, transporte agrega 80%. Transporte de passageiros é 20% seria as despesas e 80% é VAF. No comércio, nós estamos trabalhando com 32%, o transporte está ficando com 80%. Então, eu acho que todos vocês, se fizeram um estudo para ver aquele comércio, quando era antes, na modalidade sem Simples Nacional 32%, quanto que recebia, e com a alteração, o que passou a receber? Você vai ver seu prejuízo. Então, aqui, esses critérios que nós temos aqui da Lei Robin Hood, um critério também que eu não acho muito justo, deve ter cidades grandes, me desculpe, eu sou aqui da região metropolitana, sou de Nova Lima, e a minha cidade está sendo beneficiada também, e eu também não acho justo. Aqui nesse critério população, onde que tem um índice de 2,70, esse critério aqui, população, significa o quê? Significa que todos os 853 municípios, desse valor que o Estado recebe de ICMS, e a nossa parcela é 25%, eu tenho daquele bolo dos 25%, 2,70%. Esse 2,70% é relativo ao critério população. Desse critério população, eu divido para 853 cidades. Quando chega aqui embaixo, eu tenho também um critério eu também tenho um critério aqui
da população dos 50 mais populosos, que é 2%. Aqui, essas cidades dividem só para elas, as 50 maiores, 2% da arrecadação do ICMS. Elas estão aqui dentro, dividindo com a gente, e estão aqui recebendo sozinhas. Isso não é correto. No meu entendimento, ou ela sai daqui e recebe só aqui, e ficamos 803 cidades aqui recebendo, ela recebe sozinha, ou então somamos os dois e dividimos hermanamente entre todos os 853 municípios. Então, é um critério que a gente acha que vocês que estão associados, ou aqueles que não são associados à MM, é uma demanda que eu venho falando, né, Angélica, de curso, né, que a gente deve levar para a Assembleia Legislativa para ver esses dois critérios aqui, o que pode ser feito. E o outro critério, que eu também não acho justo, é o critério educação. Nem todo mundo recebe esse critério. Por quê? Porque, às vezes, a arrecadação é muito alta e, para se achar a pontuação desse critério, eu tenho que pegar a arrecadação desse município, né, algumas arrecadações, principalmente a receita de impostos e de transferência de impostos. Tá? Eu pego esses dois itens e eu tenho que fazer o quê? Dividir sobre o custo do aluno ano. Esse custo do aluno ano, o Estado pega toda a receita própria e de transferência dos municípios e toda a população que está em sala de aula, divide e acha o custo. Vamos supor que o custo desse aluno no ano seja de R$3.000. Aí o Estado, então, pega a sua receita de impostos, mais a de transferência, ICMS, IPVA, IPI, que está no VAF, ITR, e divide por esse valor que eu encontrei, hipoteticamente, 3.000. Aí eu encontro que você tem uma capacidade de atender 5.000 alunos. A sua população é 3.000 habitantes. Aí a lei fala que se atender pelo menos 90% dessa capacidade, ou seja, 90% de 5.000, 4.500, já pontuaria nesse critério. Então, esse critério aqui, ele não leva em conta o que cada um de nós gastamos na educação, mas sim é o critério, a riqueza do seu município, dividido por este custo do aluno, acha-se, então, a capacidade que você tem que ter de aluno em sala de aula. Exemplo que eu sei, né, assim, de imediato, eu não sei se tem alguém aqui de São Gonçalo do Riabaixo. Tem? Aqui? São Gonçalo do Riabaixo tem uma receita muito boa, uma população pequena e não pontua. O número de alunos que São Gonçalo tem que ter em sala de aula para ponderar, para pontuar nesse critério, teria que ter 2 vezes a população em sala de aula. E o detalhe, ali em sala de aula na rede municipal, né, gente? Não é nem estadual. Ele está me ressarcindo aquilo que eu estou gastando com aquele aluno do ensino médio. Então, fundamental, eu confundo isso. Minha época o negócio era científico, gente. Estou velho, hein? Fundamental, né? Que eu falo assim, eu brinco muito assim, oi, 1º grau, 2º grau, pessoal, tá velha, tem isso mais não. Então, eu decorei o do passado. Então, esses são os critérios da Robin Hood. Cada um deles. O que foi inovado? Eu tinha 4,68 aqui. Eu tirei a partir de 2011. E esse 4,68 foi colocado para todos esses itens aqui. E esse item aqui de recursos hídricos, me perdoe quem tem usina hidrelétrica, com a sede dentro do município seus, tá? Entendo tudo. Mas o município da área alagada, a lei Robin Hood, para minimizar a perda que eles tiveram, criou esse índice de recursos hídricos. E o que é isso? Antigamente, o VAF ainda é no decreto, mas entrar na justiça, a situação muda totalmente. Antigamente, para se fazer o VAF de gente que tinha área alagada, hidrelétrica, fazia a área alagada de cada município. Então, vamos supor que o VAF da minha hidrelétrica deu R$1 milhão. E vamos supor que eu tenho só 2 municípios, que eu estou com a área alagada e com a minha usina. Um tem 40% de abrangência dessa usina, o outro tem 60%. Aí, o que acontece? Esse VAF vai ser rateado em 400 mil para um município e 600 mil para outro, proporcional a essa área.
Aí eles entraram na justiça. Esses municípios que têm a sede da usina, aonde tem a turbina, a casa de máquinas e normalmente onde está o CNPJ dessa empresa. E aí o que ocorreu? Eles entraram na justiça e ganharam o VAF 100% para essas áreas. Aí o Estado de Minas Gerais fez o quê? Ora, então eu vou criar essa área aqui, recursos hídricos. Estou vendo uma cidade que Nazareno está aí, né? Nazareno perdeu, para Itutinga. Está público lá no site, né, Geraldo? Porque a casa de máquinas, embora que tenha aquela situação que a gente vai rever lá, né? Mas a casa de máquinas estava em Itutinga e ele conseguiu o VAF 100%. Nesse critério aqui, dos municípios recursos hídricos, vai ter que passar aqui, vou ter que usar o... vou trocar, tá. Nesse critério, então, aqui de recursos hídricos, só é pontuado o município que tem área alagada. O município que tem a sede do estabelecimento da hidrelétrica passa a não pontuar na Robin Hood, porque ele já está agregando no VAF dele o VAF do CNPJ daquela empresa. Então, isso foi bacana. E aqui, sede de municípios penitenciários, nos cursos que eu dou, eu falo, pelo amor de Deus, não pontua nisso não. Gente, por favor, esse é o único índice que eu acho que ninguém tem que pontuar. Município sede de estabelecimento penitenciário. Porque eu estava num curso outro dia, a pessoa fala assim, eu tenho 166 presos. A outra assim, eu tenho 42. Eu estou ganhando mais, pelo amor de Deus, eu vou para quem não está pontuando. Aí levantou um monte de gente e disse, eu vou ir para lá. Isso aqui foi para atender as cidades com população carcerária elevada. Exemplo que a gente tem aqui perto, né? E Ribeirão das Neves. Isso é ínfimo, tá, gente? Isso aqui dá uns 10 mil, 5 mil por mês, em detrimento de uma desvalorização imobiliária enorme, né? Vai fazer um condomínio, aonde? Aí você fala referência, do lado da penitenciária Nelson Hungria. Não. Vão aumentar a planta genérica, de quem? Ali do entorno da penitenciária. Vão não. Então é só desvalorização. E o que é interessante, muita gente está pontuando aqui. E fala, eu não tenho penitenciária no meu município não. Isso é normal, tá, gente? Por quê? Por a gente não ter essa política de investimento nessa área, né, porque a gente está com tantas áreas carentes, como investir numa área dessa é meio complicado. Você investir na educação, asfalto, saúde, etc. Então, a população que está cumprindo pena dentro da cadeia, dentro do estabelecimento da polícia militar, está lá, e na minha época a gente chamava de cadeia, essas pessoas são população carcerária, mesmo não estando na penitenciária. Então, tem vários municípios, tem alguém de Ouro Preto aqui? Tem não, né? Ouro Preto, eu falei assim, eu trabalho lá, falei assim, o que é isso, população carcerária? Aonde que tem essa penitenciária? Fiquei de olho para saber se tinha prestador de serviço para ir lá, né? Fazer uma fiscalização. Aí eu falei, não, uma cadeia, Rosiane. Tinha, na minha época, 12, ano passado, 12 ou 7 presos. Então, é a população que cumpre pena, não aquele preso provisório, tá? Que esse ainda não foi condenado, só o que é condenado. Aqui, gente, esse é o macete. Nós não conseguimos aumentar nenhum índice de VAF sem analisarmos a escrituração fiscal digital das empresas. Esse sistema público de escrituração digital, que foi criado por um decreto da União em 2007, ele prevê que toda a administração pública, a nível federal, estadual e municipal, se adequem nessa escrituração eletrônica digital. Nós estamos começando a engatinhar e com as nossas notas fiscais eletrônicas. Isso é o primeiro degrauzinho desse sistema que a União quer que todos os entes, todas as esferas adotem. Para quê? Para cruzamento de informações. Nós vamos chegar num nível de ter um acesso à Receita Federal, igual hoje já existe a questão do ITR, né? Da delegação, de convênios, de assumir a fiscalização, de ver bancos de dados da Receita Federal. Nós vamos chegar também nesse nível de verificar na contabilidade, principalmente das empresas, o que de fato elas estão exercendo. Por quê? Porque o sonegador fiscal é aquele que não tira nota, tá, gente?
O resto eu chamo de inadimplente. Tirou a nota e não pagou. Não é sonegador, não. Tirou, ela estava correta? Estava. Pagou imposto? Pagou, não. Esse eu chamo de inadimplente. Vai pagar? Vai. Posteriormente. Né? Quando eu for lá, está devendo, vamos negociar, vamos parcelar, vamos executar, segura a certidão, não tira a nota, bloqueia a nota fiscal eletrônica, mas ele vai aparecer. Então, esse sistema público de escrituração digital, as grandes empresas já utilizam. Quais são essas? As que são normalmente débito e crédito. Algumas, o Estado, está no portal do Estado. O portal de notas fiscais eletrônicas do Estado tem o CNPJ e a inscrição estadual de todas as empresas que já devem fazer a sua escrituração fiscal digital, ou seja, que seria o antigo livro de apuração de ICMS. Então, essas trabalham com o SPED fiscal, que normalmente é mandado para a Receita Federal, que já adota isso. Outras são facultativos. E eu tenho também o livro Resumo de Apuração de ICMS. E esse livro é o quê? Esse livro, resumo, também são as operações que geraram, né, movimentações econômicas fiscais para aquela empresa. E eu tenho também que ver o quê? As notas fiscais, tanto de venda como de transferência e como compras de insumo. Por que isso? DAMEF, VAF. O DAMEF é um documento de arrecadação, um documento anual de movimentação econômica fiscal. Esse é o significado dele. Se esse documento é espelho do que está escriturado na contabilidade dessas empresas. Quando quem mexe com o VAF sabe do DAMEF entrada e DAMEF saída. DAMEF entrada tem que bater bis em idem com o livro de entrada. E o DAMEF saída, a mesma coisa. E eu tenho o quê? Neste livro de apuração, eu tenho tanto aqui, como nessa documentação, e aqui, os chamados CFO. Fazer VAF tem que auditar CFOP e as notas fiscais de algum desses códigos. Sem auditar o CFOP, não tem como você ver os erros que possam estar nessa escrituração fiscal. Esse CFOP é Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviço de transporte, que aí abarca o ICMS, transporte intermunicipal, transporte interestadual e comunicação. Então, gente, para fazer, e a gente vai até, agora tem mais um curso, né, da AMM, de iniciante, depois entra um módulo de apuração. Para fazer a apuração de VAF, tem que auditar isso aí. Sem ver esses documentos, não há como a gente saber que tudo que está lançado ali, DAMEF, entradas, compras, R$1 milhão. O que é R$1 milhão? Temos que auditar. Eu posso ter o quê? Vocês sabiam que existe venda de ICMS? Vocês sabiam disso? As empresas que têm saldo credor de ICMS podem negociar o ICMS. Outras podem estar comprando o ICMS. E o que isso significa? Toda vez que eu falo que eu estou comprando o ICMS, eu estou emitindo nota fiscal de entrada. Isso não é mercadoria, não. Mas pode estar reduzindo a participação do município de você. E quem tem saldo credor? Saldo credor é aquele que tem benefícios fiscais na saída, a saída dele não é tributada, e a entrada é. O ICMS rege o princípio da não cumulatividade. Tudo que entrou tem imposto? Tem. Opa. Isso é para a área operacional? É. Opa. Então, isso é crédito. Na hora de vender, eu vendo, tem imposto? Tem. Mas eu vou abater o que eu comprei com imposto. Se a diferença for positiva, a gente chama de saldo credor. Eu não vou pagar nada. Por quê? O que eu vendi, eu tenho que pagar, o ICMS era 100. E o que eu comprei veio com ICMS a 500. Se eu fizer a conta de entrada e saída, eu tenho 400. Então, nisso não se paga. O ICMS fica com saldo credor. Aqui, gente,
o que a gente observa? Hoje, esses contribuintes aqui, todos têm a escrituração centralizada. Seguradora tem que declarar? Tem que declarar VAF. Ué, por quê? O carro não teve sinistro? Teve, foi roubado. Mas não achei o carro? Achei o carro. Não vou vender o carro, não? Vou deixar lá no estoque bonitinho, ó. Esse aqui eu recuperei, igual o troféu. Está tudo aqui recuperado? Não. Então, todas essas empresas aqui têm que entregar o VAF. Só que elas entregam de forma o quê? Centralizada. A energia elétrica, todos nós temos, a distribuição. Tem gente que tem até a geração. Em todos os municípios, se vocês forem ver, lá na tela de crédito externo, tem a parte da energia elétrica, da distribuição. Aquilo é crédito para vocês. Aí eu gostaria que vocês observassem um detalhe. Como que eu consigo ver se o valor está correto da energia elétrica lançada lá no meu VAF? Quando é energia elétrica de distribuição, realmente é mais complicado, é só indo mesmo na CEMIG, na Avenida Barbacena. Mas energia elétrica de geração, aqueles que geram energia elétrica, normalmente eles mandam para grandes empresas ou para uma distribuidora. Se no município de vocês tem uma grande empresa, quando você pega o VAF dela, você vê o gasto de energia elétrica. Na hora que você analisa o retorno que o Estado manda da energia elétrica daquela unidade que estava ali naquela empresa, que foi distribuído de forma direta para ela, você que já consegue ver como que foi creditado para mim, para o meu município, lá vamos supor, de Nova Lima, R$1 milhão de geração de energia elétrica, se a Vale lá, está lá lançado que ela consumiu R$10 milhões de energia elétrica. Está errado. Isso a gente já vê de cara. E a gente vê o quê? Nas grandes empresas que demandam energia elétrica, porque ela não sai como energia elétrica do distribuidor. Ela sai como energia elétrica do consumidor livre, ela sai como geração. Então, a gente tem que... Isso aqui já é um ganho. Isso aqui, numa cidade que eu fiz, deu mais ou menos uns 32, 40 e poucos milhões. Tem alguém de Congonhas aqui? Porque se tivesse, ia confirmar a informação. Que estava errado, a CEMIG, a parte da energia elétrica geração. Telecomunicações, isso também é uma outra caixa preta, mas a gente tem que fuçar. TIM, Vivo, Oi, Claro. Quando a gente faz a habilitação de um telefone, né, eles não fazem, se eu estiver em Belo Horizonte, aqui ligando com o meu telefone, vamos supor, lá da Bahia, o crédito, não vamos falar do estado, que é mais complicado, porque aí já vem outras operações, mas vamos supor, eu vi da Bahia, lembrei. Vamos supor que eu estou lá em Nazareno. Custou a vir, viu? Parabéns. Aí, lá em Nazareno, e meu telefone foi habilitado em Belo Horizonte. Eles não estão fazendo repasse lá para Nazareno, não. Por mais que a energia elétrica foi originada de lá. Eles estão fazendo o crédito para Belo Horizonte, aonde tem o endereço da operadora que eu fiz a habilitação. O crédito está ficando ali. Isso aqui pode gerar demanda judicial? Pode. Mas os grandes estão sendo beneficiados, então eles estão quietinhos. Porque, da mesma forma que eu falei que eu estava em outra localidade e gerei lá, fui na cidade, viajei, passei, o crédito foi originado, vamos supor, para Belo Horizonte. Mas a saída do produto da telecomunicações, ou seja, o fato gerador ocorreu em outra localidade, não em Belo Horizonte. Então, aquela localidade haveria de ter uma parcela desse valor que eu consumi lá. É igual o transporte. O transporte, ele fica o crédito aonde que iniciou o serviço. Então, se eu contratei a Angélica, de Belo Horizonte, para vir no meu município, vamos supor, Raposos, para pegar uma mercadoria para levar para Betim, mesmo ela sendo CNPJ de Belo Horizonte, eu, Raposos, vou ver o crédito do VAF. Porque o início do transporte foi no município de Raposos.
independente se o CNPJ, a inscrição estadual dela, é de Belo Horizonte. Então, a gente vai chegar aqui para falar mais de transporte, que isso é um dinheirão, gente. Aqui nós temos a Transmetro, as seguradoras, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, essa companhia nacional, que tem aqui, que mexe com... Eu vi em vários municípios, Conab, depois vocês entram no site, que tem vários... Ela mexe com sementes. Agricultura. Ela tem que declarar a VAF também. Os CEASAs, nós temos aqui, em Contagem, o Banco do Brasil, quando faz essas operações da seguradora, fornecedores de alimentação industrial. A gente vai falar muito bem deles separadamente. E mineração. Vocês, por favor, tem um decreto que quase ninguém sabe, que é o decreto estadual 44442 de 2007. Esse decreto estadual, ele alterou essas duas situações aqui, inclusive geração de energia elétrica. Esse decreto, ele alterou um artigo do regulamento do VAF no estado de Minas Gerais, né? O regulamento é o decreto 38.714 de 1997. Esse regulamento é a Bíblia do VAF em Minas Gerais. Decreto 38.714 de 1997. Este outro decreto, que é de 2007, que é o 44442, criou essa situação. Vários produtores rurais falavam com a gente assim: essa sala está uma sauna, viu? Nossa, mãe. Eles não falaram assim não, tá? Mas foi eu. Que é isso? Estou quase sentindo o vento seus aí, banana aqui na frente. Não tem... Ah, é por causa da energia. Hã? Pois é, vai diminuir o VAF de Belo Horizonte aí. Tem não. Então, eu vou ser rápida, breve, porque senão a gente vai sair daqui de ambulância. Né? Não vai ter um fato gerador aqui do ISS. Prestação de serviço hospitalar. Vai mudar o foco. Aqui, gente, esse decreto, ele fala o quê? Eu descobri isso, que eu quase caí dura em 2005, 2006. Eu fui na Mariana, nossa secretária de Fazenda está ali. Eu fui numa mineradora chamada Mina de Alegria, quer dizer, a mina, né? Chama Mina de Alegria. Descobri o nome, por que desse nome? Que eu achei que eu estava perdida, de tanto andar, não achei a mina. Quando eu vi um portão assim, Mina de Alegria, eu falei, nossa, que alegria, não estou no caminho errado, estou certo. Chegando lá nessa mina, comecei a ver o quê? Documentos fiscais. Peguei o quê? Notas fiscais de transferência, que eu vi que essa mineradora transferia muito minério. Bacana, pode transferir? Pode. Mas pegando a nota fiscal de transferência, no caso era de minério de ferro, constatei que ela tinha que mudar de atividade minerária. Ela tinha que vender areia lavada. Porque a areia lavada, o metro cúbico, estava mais caro do que a tonelada do minério de ferro que ela tirava na nota fiscal. Perguntei à diretoria, por que vocês não mudam de profissão, gente? O ramo seu está dando dinheiro, não? Olha aqui, minério de ferro, está X a tonelada, 30 e poucos. Ou o metro de areia lavada, na época, o metro cúbico é R$70. Dá menos trabalho, só uma draga no rio e pronto. Eu vou, não, Rosiane, não, é isso aí, eu estou tirando as notas fiscais a preço de custo, por se tratar de uma transferência para a minha outra unidade, com fins de exportação ou com destino a beneficiamento. Aí eu falei assim, ué, mas o nosso município aqui de Mariana, como é que fica nessa história? E o valor adicionado? Ou seja, aquilo que eu adicionei para você, mineradora, se tornar uma empresa com um faturamento exorbitante, graças a Deus. Isso a gente segue a Lei Candir. É o regulamento CMS. O regulamento CMS fala que a gente pode fazer transferência a preço de custo. Falei, ok, mas e o VAF? O VAF fala que eu pego as notas fiscais, que eu peguei aqui, e está a preço lá de 30 e poucos reais a tonelada, que eu estou lançando o VAF. Aí fomos conversar com o governador Aécio Neves e com o secretário Fuad.
E fomos mostrar para ele que não era só mineradora que estava tendo prejuízo, não. Aí conversamos com o pessoal de café. Ó, sai tudo aqui, ó, caminhões e caminhões, o preço aí que sai, tira nota fiscal, trânsito livre, uma confusão, e não sai o preço real da mercadoria. Ó, nós da cana do mesmo jeito. Ó, nós da soja. Ó, gado a mesma coisa. Arroba também é uma roubada, que não tem valor aí de mercado, não. Aí nós falamos, nossa, então está todo mundo levando prejuízo. Por quê? Uma lei que trata sobre tributação de ICMS permite que a nota fiscal seja emitida dessa forma. Mas uma legislação que trata sobre valor adicionado fiscal não menciona nela, a tempo nenhum, que a mercadoria tem que ser o que a mercadoria vale e não o que ela custa para ser produzida. O governador sensibilizou e falou assim, olha, então elabora alguma coisa aí e tal. Não, já está aqui. Entregamos, vamos passar para a nossa área técnica e ver o que acontece. A área técnica aprovou esse decreto que eu passei para vocês, 44.442 de 2007. E ela falou o seguinte, quando tiver atividade de minerária, quando tiver atividade agropecuária, quando tiver atividade de extração vegetal, extração mineral, quando tiver geração de energia elétrica, se as notas fiscais irem a preço de custo, a empresa tem que declarar no VAF, num campinho lá chamado ajuste de transferência, o valor correto daquela mercadoria no mercado aonde que ela se encontra. Se no mercado não tem ninguém ali vendendo o produto direto ao consumidor com aquele preço real da mercadoria, que se busque o preço do atacado. E agora eu fiquei feliz, não sei se você sabe, de uma portaria 120 do VAF agora, recente em abril, portaria da SRE, Superintendência da Receita Estadual. Essa portaria 120 de 2013 altera muitos códigos do VAF e fala que o Estado vai baixar uma portaria. Olha que maravilha. Nós vamos acabar com aquela lenga-lenga, quem está na F iniciate sabe, de pauta. Qual que é a pauta do café? Qual que é a pauta? Quanto você está vendendo aí na F aí? Quanto que teve nota aí? Então, isso vai beneficiar. E aí, o que acontece com a mineradora? As mineradoras, no caso aqui, qualquer substância mineral, o que a legislação fala? Quando uma mina, a área dela de concessão de lavra, ou seja, a área que o governo federal, que autorizou, o governo federal outorgou para que ela possa fazer exploração desse minério, se estender a mais de uma cidade, porque de repente a mineradora é tão grande a área que ela vai explorar, que ultrapassa o limite do seu município. Neste caso, o VAF tem que ser proporcional a cada área que o município atinja. Então, se a área atingir 2, 3, 4 municípios, vai ser proporcional, mesmo a mina não tendo CNPJ no seu município. Mesmo a mina ainda não tendo atividade de exploração no seu município, só está no vizinho. No seu ainda ela não chegou, não. Está começando a cavar lá na frente. Você tem uma parcela para receber desse VAF, conforme o quê? Certidão do IGA, Instituto de Ciências Geoaplicadas. Estava conversando hoje com o Leonardo Costa, que é o coordenador do IGA, lá no 8º andar da cidade administrativa. E a mesma coisa aqui. Eu tenho uma fazenda, e do interior, desculpem, quem já fez isso, mas eu tenho que contar os causos. Mineirice é isso. Teve no meu curso várias pessoas que falaram assim, doutora Rosiana, lá na minha cidade, o prefeito que ganhou não gosta lá do fazendeiro. Aí o fazendeiro, sabe o que ele fez? Mudou a inscrição estadual dele, os dados todo dele, para a cidade vizinha lá. Que ele também, a produção dele começa na cidade A e vai até a cidade B. E agora não quer declarar nada para a nossa cidade B. Porque ele brigou, não gosta do prefeito e tudo. Falei assim, não esquente a moleira. Põe um chapéu no cabelo. Vai no IGA. Por quê?
independe se o CNPJ dessa fazenda, desse produtor, está na cidade sua ou na minha. O VAF vai ser proporcional com a área plantada, a área cultivada desses 2 municípios. Então, de repente, vocês estão com uma fazenda aí no limite de vocês, com área de eucalipto, soja, café, batata, cenoura, etc., gado. A área que está sendo utilizada de pastagem do gado, a área que está sendo utilizada também para cultivo desse tipo de hortaliça, desse tipo de legume, ela é que vai ser o parâmetro para repassar o ICMS, o índice do VAF. Não tem nada a ver do CNPJ ou a inscrição estadual estar no município A ou B. E por que isso, gente? Porque é óbvio. Imagina que se eu estou aqui na cidade de, vamos supor, Belo Horizonte com Contagem, vamos supor que a gente é uma área de produtor rural, e eu resolvo fazer meu CNPJ lá em São José do Paraíso. Porque lá é bom, eu gosto, minha mãe nasceu lá, morou lá, eu fiz meu escritório lá, e registrei minha sede lá. E vou tirar a nota fiscal por lá, porque o Estado autoriza isso, o regime especial. Quer dizer que essas cidades que estão sendo envolvidas não iriam receber nada? Só porque não tem uma inscrição física aqui no local? Não é justo. Então, isso vocês podem verificar no município de vocês, se existem, e se você hoje não está recebendo, pode receber. E isso é só a certidão do IGA, o IGA vai no local, no caso de fazendas, mede essa área, coloca no laudo da participação, aquela fazenda, quantos, que a propriedade toda tem 30% no município A e 70% no outro, acabou, gente. O Estado defere com menos de 60 dias. O Estado, de acordo com o decreto, ele tem até 60 dias para se manifestar nos recursos. Quando tem o laudo do IGA, isso aí, gente, é com 30 dias no máximo, e já é deferido. Empresas que efetuam vendas por sistema de porta a porta. Gente, nós mulheres adoramos a natura da vida. Estamos aí na época do farol, nosso morfol. Graças a Deus, é porque estressa muito, né, gente? Esse povo aí, né? Eu vi um negócio no Facebook outro dia falando que homem é tudo igual. Por que a gente demora a escolher? Eu fiquei pensando assim, gente, é verdade. Mentira, viu? Não é não, tá? Aí, olha só. Essas empresas de porta a porta, normalmente, elas fazem o quê? Uma Souza Cruz da vida não vai lá no botequim do São José, lá da fábrica dele, lá no Triângulo, e saber que o botequim do São José, ou a distribuidora, quer 10 pacotes de cigarro, não. Chega lá na hora do caminhão, para, quanto aí que o senhor quer, São José? 10 Calton, 20, não sei das quantas, 30 nisso. E também a Natura. Essas empresas têm que declarar, e tem que declarar onde? Para vocês, né, gente? A mercadoria é de vocês. Está saindo aonde? Na venda porta em porta. E normalmente estão ficando aonde? No CNPJ da sede. E eu pergunto, a sede faz de maldade? Não. A sede só fala assim, ninguém nunca me cobrou, ninguém nunca veio aqui e me explicou, eu faço assim. Depois que agora alguém me explicou, me apontou na legislação que tem que ser assim, eu altero. E o restante, infelizmente, é só judicial. As empresas, isso acontece demais no interior. A área de tributação do ISS fica apavorada. Não aguento ver mais moto Honda ali, cheio de moto, todo mundo fazendo consórcio, todo mundo comprando moto, e ela não tem inscrição. Eu não vejo um VAF dessa moto. Uma amiga minha falou que moto é coisa do diabo, estou começando a achar. Faz muito barulho, faz um estrago danado, um acidente, a pessoa quase, né, vai daqui para melhor, né? Graças a Deus que é para melhor. Então, assim, isso daí é o quê? Aqui fala que essas empresas, né, que estão fazendo tanto showroom, feira, já pensou, vem aqui a Expo Minas, feira de imóveis, e o VAF fica todo para nossa querida Belo Horizonte? Jamais. Não tem não, gente. O VAF, nesses casos, fica aonde foi concretizado a venda, mas no endereço daquele consumidor.
Já pensou as Casas da Bahia não mandar nada de VAF para nós? Porque o estoque está em contagem? E eu fui lá comprar. Levei na hora? Levei não. Saiu da onde? Depósito X. Mas foi para o meu município. Então, isso tudo é VAF para vocês. Mas dá trabalho? Dá. Porque tem que buscar a ronda. Ah, você daí da ronda, da onde? Ronda de contagem? Qual que é o endereço daí, da onde se reporta? Deixa eu ver o seu formulário. É ronda de contagem, endereço tal, tal. Vamos lá na ronda de contagem para saber quantas motos que foram vendidas com o endereço do meu município e eu quero o crédito do VAF para o meu município. IGA, Instituto de Ciências Geoaplicadas. Ei, Abade, tá bom? Tá bom? Aqui, Abade, aqui está muito quente, viu? Avisando aí. Outra coisa, gente, que a gente tem lá na nossa escrituração municipal é os empenhos. Outro dia, eu ri demais, mas foi muito engraçado, porque o homem ficou todo assim quadrado, e eu fiquei também. Eu fiquei tão sem graça, porque era um senhor de uma padaria muito grande de uma cidade, e eu estava começando a fazer o VAF do município, pegando os arquivos do ano passado, e eu vi que a padaria, eu lembro direitinho, tá, gente? A padaria tinha falado de faturamento lá, 280 mil quebrados. E aí, eu vi a padaria do homem também, que eu passei, ó, padaria bacana, cidade e tal. Aí eu falei assim, padaria tal, aí conversando, assim, Rosiane, ele que é o dono daquela padaria que você falou bacana, que você vai lá tomar um café, não ir embora e tal. Não, padaria show e tal. Aqui, aproveitando que o senhor está aqui, eu estou vendo aqui no VAF do ano passado, né, não entregou ainda esse ano, eu vi lá que o senhor teve faturamento de 280 mil. O prefeito, o quê? 280 mil? O que é isso? Só eu comprei mais do que isso? Mas o dobro na mão dele? Aí ele está assim, uai, aí coitado, né? Contador, sofre. É meu contador. O contador deve ter feito coisa errada. Coitado contador. Fez não, gente. Às vezes é falta de informação. O empenho lá na contabilidade dos municípios, você sabe quem são os fornecedores de alimento do município e quanto que o município pagou. Esse ano nós estamos fazendo as operações do VAF, as vendas que foram realizadas no exercício de 2012. De janeiro a dezembro de 2012, a gente está auditando agora. No empenho, você sabe quanto que gastou de combustível, aquele posto que declarou errado, você sabe quanto que só você pagou para ele de combustível, quanto só você pagou de material de limpeza, quanto que só você chegou a pagar de vários produtos que a prefeitura adquire. Pega a declaração dele, na hora, antes até do que ele vai entregar, ou se ele depois entrega, retifica, porque fala, ó, empresário, contador, se eu fosse só seu único cliente da padaria, esse VAF seria 650 mil. E não 280. Então aí, no mínimo, olha o prejuízo que eu estou tendo. Fora aquilo que foi venda para outras empresas também, né? Refeições, gente, toda grande empresa tem dentro dela lá uma empresa que fornece alimentação para esse funcionário. Toda essa empresa faz o VAF na matriz, porque empresa de refeição, o ICMS é centralizado. A escrituração dos livros é centralizada. O Estado não autoriza que cada lugarzinho que ela esteja tenha uma inscrição estadual, não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar essa empresa que contratou essa empresa de alimentação e procurar saber dela quanto foi que ela pagou para essa empresa no ano lá de 2012. Quando a gente solicita essa informação da empresa, ela fala, paguei 600 mil, paguei 700 mil de alimentação. Então, você sabe que uma parcela em torno, isso não tem regra não, tá? Mas em torno mais ou menos de 60% a 70% do que a empresa pagou vai vir de retorno para você, como crédito externo. Então, a gente tem que ficar de olho em relação a isso. E aproveitando, não tem nada a ver com VAF, mas tem que ter alvará, tá, gente? Sanitário e o alvará de localização e funcionamento. Por quê? Ela está tendo uma atividade no seu município. Independe se ela tem um estabelecimento
constituído de forma legal perante os órgãos da Receita, do cartório, da Junta, etc. Ela tem uma atividade de comercialização de alimentos dentro ali. Não é porque ela não está na rua que ela não tem que pagar. Ela tem que pagar sim, exceto se a sua legislação fale lá. Só tem que pagar o alvará do meu município aquele que está efetivamente estabelecido com seus atos constitutivos no meu território. Aí não. Aí, infelizmente, vocês perderam essa fatia do alvará. As hidrelétricas nós temos aqui a casa de máquinas. Quem tem a casa de máquinas é que está levando a fatia toda do VAF. Se a casa de máquinas, as turbinas, estão em mais de um município, eles estão dividindo o VAF proporcional ao número de turbinas e proporcional àqueles municípios. Então, a área alagada, infelizmente, está perdendo na justiça isso aqui. Ela só ganha a área alagada na lei Robin Hood. Aqui, nós temos o transporte. Quando a gente pega o VAF, a gente fica muito preocupado com o transporte da mercadoria. Se eu fabrico esse microfone, aí eu contratei uma empresa X, eu fico preocupada se essa empresa X foi lá e declarou o VAF correto para mim, porque ela está levando meu microfone para vender em outro mercado. Mas eu esqueço que eu tenho uma peça que estragou, que faz esse microfone, e essa empresa, outra empresa, foi lá e pegou essa peça, esse microfone, para consertar em outro lugar. Então, todos os transportes que tiveram origem, início, no município de vocês, têm que declarar VAF para o município de vocês. Transporte de ativos, que a gente chama de ativo mobilizado, uma mesa, uma cadeira, um caminhão que sobe em cima do outro, ou uma máquina grande para conserto, né, ou para reparação ou manutenção. Esse transporte é devido. O transporte de funcionários. Se eu tenho transporte de uma cidade para outra, é conhecimento de transporte. Então, essa empresa que faz esse transporte intermunicipal tem que declarar para o meu município também. Nossa, Rosiane, ela passa em 3 cidades. Como é que eu faço? Quanto que ela faturou? R$1 milhão. Quantos funcionários que ela tem? Uma conta boba. 1.000 funcionários. Então, custa mais ou menos, me ajuda na conta, tá, gente? A cabeça está boa, não. Dá mais ou menos 100 ou 10? 1 milhão dividido por 1.000. Quanto? 1.000 ou 10? 1.000. 1.000. Então, cada funcionário custa para ela R$1.000. Aí eu pergunto, este funcionário, quantos funcionários tem na minha cidade? Na minha, 300. Então, do meu VAF é 300 mil. Deduzido o que eu gastei com o transporte, que são os insumos, que é o combustível, etc. Aí o Estado fala que 20% desses 300 mil tem que ser retirado da informação do VAF. Só vai ser VAF 80%, foi aquilo que eu falei antes sobre o Simples Nacional. E na outra cidade, 200 mil. E na outra cidade, 500. Então é 500 mil. É proporcional ao número de embarque e desembarque de cada um. Então, como se diz, dá para fazer? Dá para fazer. Mas dá trabalho? Dá. E VAF bem feito? Dá trabalho. VAF mal feito? Está cheio no mercado. Aqui, mercadorias com trânsito livre. Várias pessoas falam assim, ô dona, eu fui no SEAS outro dia, param lá naquela tal de pedra lá. Estava eu lá. Porque tem que, VAF, você tem que entender do negócio. Fazer VAF sentadinha no escritório, sai nada não. Tem que ir na região, tem que entender de logística, tem que saber de cultura, o que gasta, de insumo, um monte de detalhes. Porque senão você finge que faz VAF e não faz. E aí, eu estava falando assim, a mercadoria trânsito livre, como é que o senhor faz? Eu cheguei aqui, por exemplo, com abacaxi, o dele era banana. Cheguei com a banana aqui, estou negociando aqui, quem me dá mais a banana? Quantas bananas tem aí? Deve ter mais ou menos não sei quantos cachos. Quanto você está pretendendo vender a banana? Essa carreta toda eu quero faturar em uns 10 mil reais. Aí um deu 8.500, outro falando que a banana está muito boa, 9, aí fechou lá por 9 mil. Aí eu falei lá no SEAS, e aí, você está comprando sem nota dele? Foi trânsito livre. Mas e o município seu é qual? Eu não lembro qual a cidade, mas vamos falar que é descoberto. Tem alguém descoberto aqui? Muito gostoso. São Lourenço tem, né, São Lourenço?
Tudo bom? Aí nesses 9 mil que foi fechado, esse 9 mil é devido ao município de Descoberto, porque ele é produtor rural de Descoberto. E aí, o que o SEASA faz? O SEASA vai e lança essas entradas, esse 9 mil que está sem nota, é registrado na ata lá do livro, e na hora que o SEASA vai fazer o VAF do SEASA, ele vai fazendo os créditos para todos os municípios. Aí eu falei, bacana, o senhor é dono do caminhão? Não, esse caminhão eu contratei aí da Angélica. Ah, quanto você pagou de frete? Mal me pergunte. Ah, o frete desse caminhão foi R$600. Você tirou o DAI para transportar essa mercadoria? Aí ele falou assim, eu não. Tirou não? E como é que você vai mandar o VAF lá para Descoberto? O homem está assim, o quê? Aí eu falei, VAF? Só faltou me perguntar se era de comer. A gente estava no SEASA, né? Aí eu falei, VAF, não, uma coisa complicada, uma burocracia que a gente inventa aí e tudo. Negócio de CMS, você não passou lá? Não, eu falei, não tem barreira. Aí eu fui no Estado e falei, Estado, que bacana. A mercadoria é com trânsito livre, mas o transporte não é não. Não, Rosiane, o transporte tem que tirar conhecimento de transporte, é só mercadoria. Pois é, mas ninguém está tirando não, e ninguém está fiscalizando não. Não, Rosiane, mas a maior parte do transporte é do próprio produtor, frota própria. Eu falo de frota com produtor, porque cai duro. O homem custou vender as bananas dele, ainda vai falar que ele tem caminhão próprio? Tem isso não. Então, todo mundo está perdendo no caso de leilão, tá, gente? Fiquem de olho na questão de leilão, quando leva para exposição, gado, etc. e tal. Esses cafés que estão com trânsito livre também, porque tem que exigir, quando a pessoa chega na F ou no SEAT, e eu vou transportar minha banana e falo que é trânsito livre, etc. e tal, tem que perguntar, e o veículo? Ah, o veículo é terceirizado. Então, quanto você está pagando ele? R$600. Manda ele vir aqui, ó. Ele não vai pagar o ICMS, não. Mas a mercadoria é que tem trânsito livre, ou transporte não, porque ela já lança ele lá no sistema chamado CIARE, que é do Estado. Aí, fica muito mais fácil. Você fez uma assim, fiquei preocupada. Aí, olha só, combustíveis. Combustíveis, reparem no seu VAF-C, que está vindo um crédito, e é relativo à substituição tributária dos combustíveis. Quando é Petrobras, postos que têm a bandeira da Petrobras, não fiquem tão preocupados, porque o Estado de Minas Gerais já está fazendo esse crédito para vocês. Mas quando tiver no município de vocês uma outra bandeira, uma Ali, uma Texaco, uma Shell, tomem cuidado, porque quando é substituição tributária, eu sou posto de combustível, eu estou comprando, não estou? Quanto mais eu comprar, eu tenho que vender muito mais para meu VAF ficar um VAF bom. Então, se eu começo a comprar, e quando eu compro combustível, na nota fiscal, no preço da nota fiscal, tem o ICMS embutido dentro do preço. O ICMS não tem nada a ver com a mercadoria. Então, esse ICMS, que é substituição tributária, porque o ICMS nos produtos, igual aqui tem ICMS, é normal. Custa isso com os impostos. Só que no caso da substituição tributária, eu estou fazendo o quê? A figura, igual a gente faz do ISS, a figura do tomador. Eu estou exigindo que uma empresa de combustível recolha o ICMS de todas as etapas possíveis de venda daquele combustível. Então, o preço do produto é 100. O ICMS substituição é 20. A nota fiscal, 120. Então, os 20 têm que ser excluídos das entradas. Por isso que nas exclusões do VAF, a gente pede para excluir. Por quê? Porque senão a entrada fica muito alta. E o outro detalhe, pior dos combustíveis. Eu sou uma grande empresa. Eu tenho um posto de abastecimento de combustíveis dentro da minha empresa. Eu tenho um monte de terceirizado que prestam serviço dentro da minha empresa. Eu combino com o terceirizado de fornecer combustíveis para ele.
Porque é mais vantajoso do que ele ir na cidade e abastecer num posto normal, porque o tráfego de grandes caminhões ia ser muito intenso. Aí o que eu falo? Chego para ele, como é que você chama? William. Chego para o William, eu sou a empresa e tenho posto de abastecimento dentro das minhas dependências. William, você vai prestar serviço de transporte para mim? Vamos combinar uma coisa. Você abastece aqui na minha bomba, dentro da minha empresa, com o mesmo preço lá da rua. Na hora que você faturar, mandar a medição para cobrar o imposto de prestação de serviço ou conhecimento de transporte intermunicipal, já manda excluído o que você gastou, viu? De combustível. Se for ISS, ele está tirando a nota do líquido e não do valor bruto do serviço. Estou perdendo no imposto municipal. Se ele é conhecimento de transporte é intermunicipal, ele também já tirou menos conhecimento municipal, porque eu descontei o combustível. Então, eu sou vendedora de combustível, não estou agregando nada para vocês nessa venda, ele está ficando com o ISS mais baixo, ou então com o ICMS dele, na hora que ele for declarar o VAF dele do transporte intermunicipal, vai estar menor. Porque na medição já foi deduzido o quê? A parcela de fornecimento do combustível que eu fiz para ele, para o William. Olha o prejuízo, gente. E eu encontrei isso, sabe como? Andando no meio do mato. Fiquei tanta fileira de caminhão, achei tão bonito, fiquei olhando. Aí eu estou assim, o que é aquilo ali, gente? Todo mundo parado. Teve um acidente, alguma coisa? E o pessoal, não vai lá não, vai o técnico de segurança, vai lá não. Falei, vamos lá com o seu, eu vou em qualquer lugar, ué. Seu gerente de segurança aqui, ué. Estou me sentindo blindada. Aí ele, não vai lá não, não vai não. Eu falei assim, eu vou lá. O senhor vai lá comigo? Aí ele falou, ué, vamos. Mas nem estava pensando, eu cheguei lá, estou assim, ei gente, beleza, beleza. Vocês estão da onde? Ah, prestadora Angélica. Prestadora William, beleza, que vocês estão aí, gente? Essa folga toda aí, todo mundo enfileirado aí. Acabou o combustível. Vai do carro? Não, do posto aí de abastecimento da empresa. Aí eu, quê? Posto de abastecimento da empresa? Vou lá na bomba. Cheguei lá, aí o funcionário da empresa. E você da onde? Também prestador de serviço? Que folga, hein? Não, esperando o pessoal vir com o diesel aí e tal, para os caminhões. E você da onde? Da empresa. Ah, da empresa grande aqui, né? Que bacana, que coisa chique, quem fornece combustível, hein? Melhor, né? Eu comecei a sondar. Melhor do que ir na cidade, né? Depois suja a cidade toda, caminhão para cá e para lá. É, pois é. E como é que você faz esse controle aí? Ah, aqui eles vão anotando. Anota a placa, anota o motorista, anota o horário e quanto que ele abasteceu. E aí depois? Ah, depois, quando ele vai tirar a nota fiscal de serviço, ele manda para a gente a medição, né? É. Aí na medição, a gente já coloca lá. Mando todos os bloquinhos de nota que ele dá o visto e desconto lá. Serviço prestado, R$600 mil, menos 80 mil, 90 mil de diesel. Aí ele já tira a nota da diferença. Falei, que chique, muito mais prático, né? É, não é? Excelente. Eu saí dali, meu pai do céu. Aí eu conversei no Estado, sem falar quem, aonde, nem nada. O Estado assim, você tem certeza que você viu isso? Foi Luiz Antônio. Ô Luiz, eu uso lente de contato, né? Andei, tô cheia aqui de barro aqui no pé, mas eu vi e eu vi. Ah, mas não pode vender não, hein? Porque quando ela compra o combustível, ela está comprando como insumo dela. Então ela não paga ICMS porque é para insumo, que é interestadual, ela deduz o VAF. Isso aí é 100%, diminui a participação dos municípios, que ela está fazendo uma venda. Falei, tá. Aí o Luiz disse assim, uai, faz então uma denúncia que a gente vai mandar para a fiscalização para apurar. Eu estou assim, calma que eu vou fazer uma investigação. Eu estou ainda nas minhas diligências. Até hoje eu não fiz essa denúncia não. Por quê? Eu espero que vocês também, no município de vocês, tenham essa situação de grandes empresas, vão no local, procurem saber, ver que está abastecendo, porque o VAF está prejudicado. Nessa empresa, ela refez para mim, porque eu pedi todos os veículos da frota própria, ela listou, o chefe de segurança me deu todos os veículos terceirizados, listou, e eu falei que era humanamente impossível consumir tanto diesel com aquela frota mínima que ela tinha, que era a frota própria. Ela falou assim, mas eu abasteço terceirizado. Eu falei, não quero nem entrar no mérito
da questão do imposto, de ISS, que eu não sou consultora aqui de ISS, eu sou de VAF. Eu quero que você tire isso aqui. Foram 56 milhões de reais retirados no VAF a favor desse município, que era para abastecimento de frota. Agências de veículos e concessionários. Gente, esse aqui dá automédio de tudo quanto é jeito. Todo mundo em qualquer cidade tem. Tem que declarar? Tem. Eu não estou perguntando se você tem que pagar ICMS não, tá, gente? Mas ele faz circulação de mercadoria, que é venda de carro, de moto. Tem que fazer VAF. E outro detalhe, tem aquela questão, quando ele compra, ele vende, aí ele tem que declarar o VAF, e tem a questão da consignação, né, gente? Da intermediação. Tem que pagar o quê? ISSQN. E ele está lá, bacaninha lá. Ah, mas ele é Simples Nacional. É 100% serviço? É errado. Quer dizer que ele não vende nada, não. Ele só faz intermediação. Nenhum carro ele compra para ele revender. Ele só deixa alguém que deixou o carro lá, assinou um contratinho de consignação e foi embora? Isso não ocorre, não. Ele sempre tem atividade mista, tá? Eu coloquei agora, esse decreto aqui, gente, é muito importante. Esse decreto é atual. Esse decreto mudou alguns códigos para efeito de VAF. É o decreto 46.196 de 2003. Essa portaria é que saiu publicada em 15 de março de 2003. E essa agora, final de abril, deixa eu ver se eu coloquei a data dela aqui, ela sofreu as alterações, também foi publicado no Minas Gerais dia 11 de abril, a 120, e a outra 118 em 15 de março. E o decreto fez alterações de prazo e fez alterações de uma coisa bacana. Criou a portaria de ajuste de transferência. Então, agora, todos vocês que têm mercadorias que são transferidas, não são vendidas, são transferidas para silo, transferida para atacadista, transferida para beneficiamento, transferida para matriz ou filial, etc., o Estado, com essa portaria e esse decreto, vai criar um preço médio de referência para Minas Gerais de todos esses produtos. Porque tinha gente com preço na região de café de 80, vamos por 60 a saca, e numa outra cidade a 30. Então, vai unificar isso e vai publicitar isso. Então, isso é importante para a gente. Aqui eu coloquei só para vocês verem, para a gente finalizar. O Estado de Minas Gerais, no ano passado, né, em 2012, as operações relativas a 2011 fecharam em 285 bilhões de reais de VAF. Por isso que eu falo, gente, VAF não tem nada a ver com receita. Eu não falei que vai arrecadar, se Deus quiser, 35 bi? A movimentação econômica financeira é valor contábil, é de direito financeiro, não é de direito tributário. Então, a movimentação, o PIB de Minas Gerais, em 2000, as operações em 2011, fecharam em 285 bilhões, que foram fechadas ano passado. E aqui eu coloquei o ranking das 50 maiores cidades para efeito de repasse de ICMS. Eu ia fazer um estudo, mas eu falei assim, tomate já baixou? Então vai jogar. Porque se tivesse caro, eu jogava. Porque se eu pegar a população de várias cidades e ver quanto que você recebe de ICMS, tem um monte de gente milionária. Porque proporcional ao repasse à população, há uma discrepância, uma desigualdade muito grande. Então, Belo Horizonte é o primeiro do ranking, com 29 milhões de reais, bilhões, dentro dessa parcela de 85 bi do ano passado. Betim, 28. Achei até interessante, né? Que Belo Horizonte ultrapassar Betim. Betim, a gente tem a Recap, Petrobras, tem a Fiat, né, do Brasil, e outras grandes empresas. Belo Horizonte está na frente. Uberlândia, terceiro. Contagem, olha só, quarto. E aqui é uma briga muito grande, Contagem e Uberlândia, por causa de ajuste de transferência, por causa de cigarro, né? De cigarro, né? Nós conhecemos essa história, né? Tá certo, tem que brigar mesmo. Itabira, tá aqui, nosso representante Itabira está ali quietinho, tá rico, hein?
Quinto de 853. Muito bom. Aqui, minha cidade, ó. Está atrás aqui de você, aqui, ó. Sexta, 6 bilhões. Mariana, Zé Carlos, 7º lugar, né? Está acima de Patinga, que está em 8º. E esse ranking é do ano passado, tá, gente? Tudo pode mudar. 2013, estamos aí, né? Ouro Preto, a 9ª. Juiz de Fora, 10ª. São Gonçalo do Rio Abaixo, aí, 11ª. Uberaba, 12ª. Congonhas, 13ª. Sete Lagoas, 14ª. Araxá, Pouso Alegre, 16ª. Brumadinho, 17ª. Itabirito, Montes Claros e assim por diante. Eu fiz o ranking, se vocês quiserem eu passo. Mas assim, só para vocês saberem, os últimos do ranking, nós temos aqui o Bar. Ou seja, os 49 municípios hoje faturam mais de 1 bilhão de reais de VAF, de movimentação econômica fiscal. Isso não tem a ver nada com repasse do ICMS. Isso tem a ver que tudo que foi adquirido e tudo que foi produzido, a diferença, o que agregou foi 1 bilhão e 20 milhões de reais. E o BAR já começa com 595. Depois, Luísa, acho que vem Sabará, 11º, 15º, está nessa faixa de 900, que estava 1 bi, né? E teve aqui, isso, aí vem depois. Então, este aqui é o VAF individual. Então, gente, o que eu vejo hoje para vocês, num resumão geral de tudo que eu falei? Combustíveis de quem tem combustíveis internos. Transporte não é só o transporte com a mercadoria, é qualquer tipo de transporte que saiu do seu município. E isso você consegue ver com a relação, quando você pede à empresa, a relação dos transportes que foram iniciados dentro da sua empresa. Seu município é qual? Açucena. Vamos supor, tem alguma empresa de médio porte para grande porte lá? Vamos supor que a Açucena tivesse lá uma pequena indústria de embalagem plástica. Então, ela tira a produção dela e manda, vamos supor, para Belo Horizonte, a Betim. Esse transporte a gente já sabe, que ele já até acredita e tudo. Mas vamos supor que tem um de passageiros para outra cidade. Esse vai acreditar para você, tem, né? Vamos supor que ela vai mandar uma peça para uma cidade vizinha para consertar. Essa peça também tem, que vai o transporte dela. Então, tem uma gama muito grande no transporte. E o que a gente vê também é na questão da alimentação. E do produtor rural. Muita gente não sabe que o produtor rural tira a mercadoria da fazenda a preço de custo. E manda para os atacadistas, manda para silo, manda para o Ceasa. E esse produtor rural, você tem que fazer o intercâmbio com ele e demonstrar que se ele tirar essa nota lá na F, no CIAT, com o preço real da mercadoria, a mercadoria é isenta. Ele não paga ICMS. Então, ele pode tirar o preço que realmente ela vale, para que o município dele não tenha esse prejuízo. Então, gente, basicamente é isso que eu tenho para passar para vocês. A gente passa cursos, né, do VAF pela MM. Tem a turma a gente fez 3 módulos de módulo iniciante. Módulo iniciante é o VAF, a origem, a lei Robin Hood, os critérios, os prazos. O módulo 2, que a gente está marcando para junho, vai poder ser maio, junho, é o módulo apuração. Aí eu até brinco. É módulo caneta, borracha e máquina calculadora. Sim. Isso ser na hora. O Leonardo Costa, que tem até no site do Estado, quando você entra no IGA, tem o nome dele, tem o e-mail dele, eu estive com ele agora, falei com ele que eu ia citar o nome dele aqui, falei, não, pode citar e tudo. Esse é um trabalho que o IGA, ela é uma autarquia criada para fazer esse trabalho. Na lei, no regulamento, quer dizer, do VAF, já deixa claro que este instituto vai emitir laudos quando a área de produção daquele proprietário, daquela fazenda, é muito grande e ela atinge a outra cidade, outro município, que vai fazer esse levantamento com essa certidão. Independentemente
se ela tira nota fiscal naquele outro município. Isso independe. Aí. Não vai perder mais. Como é que você chama? Cláudio. Tenho certeza que eu vou lembrar de você e você de mim. Porque você pode procurar ele no 8º andar, naquele prédio do meio, onde que tem a CEF, na Secretaria de Fazenda, na cidade administrativa. Gente, não é caro. Não é caro. Não é caro assim, né? Para os municípios, né? Para a gente, às vezes, pode ser. Mas é coisa assim, que eu já vi de laudo de R$ 1.000, 1.200, e eles vão em campo, GPS, mede tudo e fala o seguinte, pega o registro de imóveis, que ele tem a parte cartográfica, e fala que na cidade, vamos supor, sua, que a produção lá, vamos supor, de café é 70% dentro do seu município e 30% no outro. Ele que não via VAF nenhum, passa a ver os 70% dele no município dele, só com a certidão do IGA. Tá? Só com isso, não precisa de mais nada. E aí, não tem questionamento. Eu já vi outro questionando na justiça isso, e o juiz de primeira instância, de segunda instância, fala assim, indefiro, haja visto que o laudo do IGA deixa claro que a propriedade é X% numa cidade e Y% em outra cidade. Sim? Como? Leonardo Costa, tá? Que é o coordenador do IGA. Sim? Tô. Boa tarde, Sérgio, secretário de Agricultura de Carmópolis de Minas. Carmópolis é um grande produtor de hortigranjeiros, manda aqui para o SEASA. E todas as mercadorias são isentas, né? Tem trânsito livre e nenhuma tira nota fiscal, praticamente nenhuma. O SEASA tem uma informação da produção que foi comercializada lá, com a origem nos municípios. Como é que eu vou questionar isso daí? Como é que eu vou comparar? Como é que eu vou fiscalizar esse valor que vai ser acreditado no VAF do município? Essa pergunta sua foi importantíssima. Por quê? Quando eu estive no SEASA, eu me fiz a mesma pergunta. Será que eu vou ter que ficar aqui todo mês, todo dia, para saber quantos caminhões de banana está chegando? Que vai que esse povo anota esse negócio errado aqui no livro? Ou vai que esquece, né? Então, o que eu estou propondo para os municípios? Você conhece o produtor da sua região, todos eles. Eles podem tirar notas fiscais lá no CIAT ou na F. Às vezes ele fala demorado, o sistema cai e tudo, mas a educação fiscal é que ele tira essa nota, já que é trânsito livre, não paga, né? Que já sai com a venda. Se ele falar que é impeditivo, no SEASA ele pode exigir 2 vias quando ele vende a mercadoria lá. Na hora que o SEASA dá entrada naquele balcão que tem a venda, ele pede o seguinte, me dê o recibo que eu vendi aqui para o SEASA, R$9.000 de banana, eu sou produtor CPF tal, meu nome é tal, a data de hoje. Aquele documento, depois, ele entrega para o município. Com aquele documento, quando o SEASA fizer essa conta e mandar R$3.000 para você, aí você tem que ir lá no SEASA. E não precisa nem no estado, não. Você vai no SEASA e fala assim, olha, eu pedi a segunda via para todos os meus produtores rurais. E eles me entregaram. Aqui, às vezes até some uma via, mas vamos supor que tinha que declarar 9, e ele perdeu, o produtor, uma via lá. Te entregou R$7.000. Mas é 7.000, não é 3. Então, o melhor caminho, gente, que ele perguntou, é fazer o intercâmbio com o produtor. Produtor, qual é a dificuldade que você tem de ir no posto aqui de atendimento do Estado para tirar a nota? É dia, é hora, o que é? Porque quando chega lá para tirar essa nota, gente, tem um atendente lá e ele já sabe que ele vai transferir a mercadoria no outro dia. E já está agendado o caminhão, já sabe que vai colher e tudo. A prefeitura pode fazer esse intercâmbio para ele. Designar alguém dentro da prefeitura que vai tirar essas notas para esses produtores e entregar para ele lá na fazenda dele. É como se fosse um serviço de despachante, né? Porque vai ser bom para ele, que não vai lá. Quando ele vai estar lá na CIAT AF, quem está tirando a nota, não vai ver se tem banana lá 9.000, não. Fala, quanto que você quer? Para onde que é? É assim. Sim. Passa. Só que
Tá, o que acontece? Você pode ir no SEASA, lá no setor fiscal do SEASA, e vai falar assim, eu sou representante do VAF, mostrar aquela declaração, né, do VAF, do município de Carmópolis, né? E eu quero saber todos os produtores, quem foi que vendeu para você. Aí ela te dá, mas te dá com a declaração que você é representante do VAF. E com um documento lindo, que eu falo assim com as empresas, assim, gente, olhem isso como olhos de ofício. Mandem um termo de ação fiscal. Não vá só com a declaração. Termo de ação fiscal do município de Carmópolis. Aí você coloca lá, intimado, SEASA Contagem, CNPJ, tem lá na declaração, CNPJ tal. Prestar informações relativas a toda comercialização oriunda do município de Carmópolis, contendo nome do produtor, dados do produtor, produto comercializado, valor comercializado. Mensalmente, que é melhor do que você fechar anualmente. Mensalmente que você checa, opa, essa produção está errada. Nessa época aqui, ele produziu muito. Isso aqui está esquisito. E eles fornecem. Mas se chegar pedindo verbal, ninguém faz nada, tá, gente? Verbal fica assim, não, nós vamos te atender, pode deixar, nós vamos te atender. Eu uso um nome chamado TIAF, Termo de Início de Ação Fiscal. TIAF. Conhecido, né, Luiz? O TIAF, né? Nazareno, a Mariana, todo mundo usa esse nome. TIAF, Termo de Início de Ação Fiscal. Tá? Sim. Meu nome é Marlene, como eu já disse. Isso se encaixa também em relação ao PA, os produtores que fornecem alimentos para o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos? Todo mundo que tem os programas que tem, igual você falou, o que é correto? Ele também tem trânsito livre. Mas na hora de você receber esse alimento, você tem que ter nota fiscal, ou então recibo. Aí o que você tem que fazer? Ir lá no CIARE, mostrar os recibos para que ele possa entrar no sistema, que aí entra como VAF-B. VAF-B, tá? De cada uma. Tem que ter o nome de quem vendeu para você. Tá? Nome e CPF.